Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para a minha última live dessa noite. E nesse ponto eu tenho aqui o prazer, a honra, o privilégio, a satisfação inenarrável de entrevistar hoje, né, nessa live, das maiores autoridades do direito do trabalho brasileiro, do direito processual do trabalho e de direitos humanos. Estou falando de Carlos Henrique Bezerra Leite, que é desembargador aposentado do TRT do Espírito Santo, foi procurador do trabalho, foi procurador do município de Vitória do Espírito Santo. Ele realmente é alguém sensacional, né? Deixa eu ver se ele já está aparecendo aqui, ainda não. Ah, sim, acho que ele já está aqui. Já vou aparecer aqui, o meu amigo vai aparecer daqui a pouquinho e vamos ter aqui a oportunidade de conversar com essa grande figura, né? Ele deve estar entrando aqui. Olha ele aqui, o mais bonito, sabe? Que bom, meu irmão. Eu estava aqui falando de você, dizendo de como é uma satisfação para mim, uma honra, um prazer, um privilégio, né? É poder fazer essa live contigo, bater essa bola aqui, né? Você que é meu amigo há mais tempo do que a gente pode confessar, foi quem me levou para a pós-graduação no Espírito Santo, ainda nos anos 90, né? E realmente uma figura árabe. Eu conheci Bezerrinha quando ele estava no Ministério Público do Trabalho, foi para o TRT, entrou no Quinto Constitucional, já se aposentou, voltou a ser advogado, está aqui falando, é autor do melhor livro de direito processual do trabalho do país. E eu digo, num lugar de fala aqui, especial, porque eu sou autor do livro de processo do trabalho, de que ele fez o prefácio, mas digo assim, o livro dele é sensacional, todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de informação. E aí estou dizendo a todo mundo que está entrando no ar, que temos a oportunidade de bater um papo aqui com esse grande jurista, grande figura humana, grande cantor, né, Carlos Henrique Bezerra Leite, né, e que, nesse ponto, você que está nos acompanhando, o siga aí também no Instagram, CH Bezerra Leite, CHB Leite, né, não sei, aqui, não tem como errar. CH Bezerra Leite. Hã? CH Bezerra Leite. CH Bezerra Leite, Não, você já segue. CH Bezerra Leite. CH Bezerra Leite, né? Me siga também aí, Pamplona Filho, e também nos siga também no YouTube. Eu estou com 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papiando com Pamplona. Esse aqui, como está sendo editado no meu perfil, vai para o canal Pamplona. Então, já deve estar na semana que vem lá no ar, mas claro, nesse momento, você que está vendo ao vivo, ele fica ainda mais 24 horas aqui no Instagram. Vou deixar salvo. O pessoal sempre pede, lembre de deixar salvo. Eu deixo salvo sempre. E não somente deixo salvo, como ainda faço o download também. E Bezerrinha, sabe que o início tem que fazer essa apresentação, que é o momento que as pessoas estão entrando, mas eu quero dizer da minha satisfação, da minha honra, você sabe, da minha admiração. Logo que eu criei o Papeando com Pamplona lá, já estou na 7ª temporada, eu fiz questão que na primeira temporada eu fazer uma entrevista com você, né? Eu sou realmente seu fã e para mim é um prazer enorme ter a oportunidade de conversar contigo. Meu irmão, boa noite. Que bom estar contigo nesse momento. A palavra é sua. Querido amigo, irmão, Rodolfo Pamplona Filho, nossa amizade já vai de longa data, né, Rodolfo? É verdade. E temos aí trabalhado incessantemente, né? Eu lembro que eu convidava você para dar aulas quando eu era coordenador de uma pós-graduação aqui em Vitória, no Espírito Santo. E você sempre vinha com aquela alegria. E depois a gente acabava fazendo amizade com os alunos, a gente acabava fazendo aniversário de alunos e tudo, né? Fazia Era muito aniversário, bonito. fazia som, cantava, fazia... Porque a gente sempre pensava que o direito tem que trazer felicidade para as pessoas. O direito não pode trazer tristeza para as pessoas, né? Eu E a gente sempre digo acredita. que, na verdade, é preciso que o aluno e as pessoas recebem uma formação, às vezes muito fechada na faculdade, que acaba confundindo seriedade com sisudez. Eu acho que o direito é algo muito sério, mas não precisa ser sisudo. Nós podemos trazer leveza para poder que as pessoas compreendam. Eu costumo dizer que eu vejo meus alunos aproveitando e aprendendo muito mais quando a gente está em sala de aula, naquele momento, fazendo, normalmente, vai contar uma piadinha, faz uma coisinha, faz uma gracinha,
que o pessoal acorda para poder voltar ao foco, porque É é verdade. muita informação, é muita quantidade, mas não pode ser de uma forma que trave a comunicação. Ao contrário, nós precisamos abrir os horizontes da comunicação com cada um deles. E isso, para mim, você é um mestre também nessa arte. Muito obrigado, querido. Você também, eu sou seu fã há muito tempo, e você é um juiz de trabalho, é professor, é doutor, é estudioso, é doutrinador, prefaciou meu curso de Direito do Trabalho, inclusive, logo nas Verdade. edições primeiras. E somos parceiros na Sarava, na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, no Magistério, na magistratura, agora eu me aposentei, mas estamos sempre aí lutando pelo reconhecimento do direito, principalmente o direito do trabalho, direito processual do trabalho em tempos de crise, em tempos de pandemia e momentos de conturbação da ordem econômica, social, política, e nós temos que dar a nossa contribuição. Paradoxalmente, né, esse momento que a gente está recluso é que a gente está se sentindo mais livre para falar. Né? É verdade, É um é verdade. paradoxo. Isso é uma situação, uma mudança paradigmática, né? A gente, na verdade, está em isolamento presencial, mas, na verdade, o isolamento social a gente está reconstruindo e nos permitindo fazer isso. Eu entrei nessa perspectiva de estar servindo o cidadão e a cidadã, explicando todas essas questões. Eu entrei numa maratona de lives, então eu tenho feito uma média de 4 a 6 lives por dia. É pesado, mas é uma forma de a gente Eu tenho conseguir contribuído. obter e ajudar as pessoas. Então, para mim, é uma satisfação aqui. E eu quero fazer aqui nesse bate-papo, vamos fazer aqui, porque tem muita gente que já está acompanhando a gente de outras lives, mas tem gente que começou ou ingressou no mundo virtual mais recentemente. Então, eu vou fazer aqui um panorama de como foi a estrutura da normativa dessa parte das relações de trabalho. E aí vou deixar você à vontade para fazer as críticas que você achar conveniente, que é uma forma de estar aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque é para Otto, que foi meu treinador de boxe, ele está, acho que morando, salvo engano, em Portugal, está participando aqui. Eu fico impressionado com o alcance aqui do Instagram. A gente tem feito Instagrams, lives internacionais, as pessoas, eu já entrevistei pessoas em Portugal, né, e é sempre vou entrevistar a professora Karina Fritz, que está no Brasil, mas é uma autoridade no direito alemão, então a gente está tendo a oportunidade de ter outros contatos, e isso é uma abertura de horizontes, né? Nós estamos realmente nos reconstruindo aos poucos. Então, já dizendo aqui, Bezerrinha, vou fazer digamos assim, é como se fosse série da Netflix. Eu vou fazer um recordatório de tudo o que aconteceu nos últimos tempos, para que as pessoas tenham uma noção e depois a gente tenha liberdade para falar à vontade o que você quiser, querido, dentro dessa perspectiva crítica sua, que é uma perspectiva de tutela dos direitos humanos, que é uma perspectiva de preocupação com o cidadão, o trabalhador, a cidadã trabalhadora. Então, gente, o que a gente precisa fazer um recordatório aqui? Na verdade, compreender que a preocupação, nós estamos vivendo um momento que é sem precedentes no mundo, e quando isso começou a ser objeto efetivo de preocupação no Brasil, pensando no poder público, pensando na produção legislativa, nós tivemos a primeira manifestação legislativa, que foi a Lei 13979, trazendo algumas disposições específicas pensando na questão do coronavírus. E dentro dessa lei, a primeira previsão foi algo que começou a fazer uma revalorização da tutela das relações de trabalho, que era a previsão simples, singela, que a ausência ao serviço por causa da quarentena ou isolamento não era falta injustificada. Então, ou seja, que não haveria a supressão. Só isso já fez com que, de repente, fôssemos chamados para explicar para as pessoas como é que era isso, os efeitos, quem é que pagava, quanto tempo você passava, foi isso. E, de repente, porque a gente sempre fala, o direito do trabalho, na sua construção mais roots, mais raiz mesmo, ele só faz sentido no campo das relações capitalistas mesmo, porque ele é o contrapeso da relação, e por isso, ou como o Calmon de Passos usava, ele estabelece os limites éticos da exploração. Né? É preciso entender como é que funcionava isso. E as pessoas começaram a perceber a importância do direito do trabalho, ainda sem previsão normativa específica, e quiseram, o mesmo pessoal que falava mal da CLT, que dizia
que a CLT era fascista, que era resquício de um governo ditatorial, começou a querer invocar na CLT o artigo 486, o ato do príncipe, na CLT o 502 e o 503, para pensar em redução ou extinção por si maior. Chegava a ser irônico, porque as pessoas que diziam que a CLT não servia para nada, de repente começaram a perceber que a CLT, na verdade, precisava ser atualizada. E aí, nós tivemos, no primeiro momento, a MP 927, que, em rápida síntese, tinha a perspectiva de pensar em manutenção de postos de trabalho numa flexibilização em aspectos de manutenção, ou seja, pensar no teletrabalho, pensar na antecipação das férias individuais ou coletivas, pensar especificamente no banco de horas que está invertido, mas isso aí, e com o malfadado artigo 18, que admitiu uma suspensão sem nenhum pagamento. A grita foi tão grande que o senhor presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, disse: vou revogar, e em menos de 24 horas revogou com a MP 928. Só que essa questão de pensar em alteração era quem tinha bala na agulha. E muitos diziam: não tenho bala na agulha para conseguir superviver, não tenho como manter a atividade, ou não tenho como manter dessa forma aqui. E aí começou-se a discutir efetivamente a ideia de redução ou suspensão dos contratos de trabalho, que veio a resultar na MP 936, em que finalmente o governo disse: eu vou botar uma mão no bolso. Claro que a gente pode, nesse meio tempo, falar também da discussão sobre o valor para os autônomos, para o Uber, para outras hipóteses, mas pensando no empregado com o BEPER, né? O Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, né? E isso, dentro de uma perspectiva que é objeto de crítica, sombra de dúvida, a questão do acordo individual, mas trazendo uma medida de compensação. Final de semana, tivemos as MPs 944 e 945, ainda na diretriz, o 944, para pensar em um tipo de financiamento para pagamento de folha, ou seja, na ideia de manutenção, e a 945 pensando no trabalhador portuário, algum tipo de ajuda para a situação. De repente, recebemos a liminar de Lewandowski, né, sob a MP 936, dizendo, condicionando a negociação coletiva, e aí ficamos numa situação ainda mais complicada. Junto com ela, falando da MP 946, em relação à extinção, que não é do PIS, mas do fundo PIS-FASEP, com o redirecionamento, que são daqueles depósitos até 88, para pensar lá para o fundo de garantia, como uma forma de injeção de dinheiro na economia. Então, aí nós estamos vivendo aí, digamos assim, e aí falando eu e você como dois estudiosos, mas mais do que isso, dois amantes do direito do trabalho, né? Nós estamos vendo um período de revalorização das relações de trabalho, né? Ou da disciplina jurídica das relações de trabalho, porque as pessoas passaram a ter interesse em perceber o quanto isso era importante de fato. E aí, dentro disso, nós temos aspectos que merecem reflexão, seja para discutir constitucionalidade, seja para discutir conveniência, seja para discutir a própria situação de talvez algum outro tipo de medida. E aí, meu amigo, eu já levantei a bola está com você. Você pode falar do que você quiser dentro desse resumo. Meu querido amigo Pamplona fez um retrospecto importantíssimo a respeito da edição dessas medidas provisórias em termos de coronavírus, o Covid-19. Isso. Pamplona, meu irmão, realmente tempos difíceis, né? Momentos em que realmente estávamos vivendo, antes dessa pandemia, um colapso da extinção do Ministério do Trabalho, do ataque à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, aos sindicatos, enfim. E agora nós nos vemos numa situação em que essas instituições se revelam as mais importantes para superar essa crise que aí se instalou. É um paradoxo, né? Mas a história é muito bonita. Eu diria mais, é uma ironia, uma fina ironia, né? Por quê? Porque aquilo, as pessoas traziam uma ideia de que, não, direito de trabalho, que nada. CLT, não, herança de vagas, isso não serve para nada. E, de repente,
Todo mundo que dizia que aquilo não servia para nada está querendo se valer exatamente e conhecer mais. Então, numa daquelas lives que eu fiz lá com o Renato Saraiva, com a Vólia e com a Rafaela, né, eu ficava dizendo assim, olha, gente, não vamos nem dizer que o direito do trabalho está renascendo, porque ele nunca morreu. Na verdade, ele está sendo revalorizado, né? E mostrando a sua importância. E aí, de forma irônica, pensar nesse ponto. Olha só, eu nunca digo que desse prato não comerei. A quem dizia que o direito de trabalho não servia para nada, agora está se enforcando com o seu próprio veneno. É isso mesmo. E é por isso que eu até, para você me permitir logo falar um negócio, a centralidade do trabalho humano, ocupando um espaço vinculado diretamente à dignidade humana, ao valor social do trabalho, ao valor social da livre iniciativa, né? E ficou mais claro hoje que sem o seu trabalho o homem não tem honra. E sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Exatamente isso. Ou seja, estamos vendo hoje como que o trabalho, sem ele, o capitalismo morre. O capitalismo morre com o trabalho. Então, a importância hoje de medidas provisórias versando exclusivamente sobre o mundo do trabalho para tentar salvar a economia. Olha que coisa. Olha só. E é justamente pela disciplina das relações do trabalho que a gente vai conseguir manter a economia. Por quê? Porque é algo que eu digo há mais de 20 anos. O direito do trabalho ele só funciona no seu sentido essencial no capitalismo, porque é justamente ele que vai disciplinar a inserção de renda para produzir, para que as pessoas possam consumir, para que as empresas possam se manter. Ou seja, é algo que se retroalimenta. E por isso é muito importante compreender esses elementos. Mas siga aí, eu quero que você tenha total liberdade aqui. Eu sou alguém que... você é meu amigo há 400 milhões de anos, mais do que a gente possa confessar. Então, é importante dizer nesse ponto, os pontos que você acha mais críticos da legislação, da MP, o que você quiser falar, estou à disposição que eu complemento aqui. As medidas provisórias, elas foram editadas, o presidente da República, ninguém discutia se ele tem legitimidade constitucional para editar medidas provisórias, nos casos de urgência e relevância, me parece que as duas situações estão presentes, a urgência e a relevância. Agora, o conteúdo meritório, no aspecto substancial das medidas provisórias, elas podem padecer de vícios de inconstitucionalidade, né? E eu visualizo algumas inconstitucionalidades. Algumas são graves, outras são menos graves. E, na verdade, algumas podem ser interpretadas conforme a Constituição. E acho que, exatamente, dentro da linha que o ministro Lewandowski seguiu, a meu ver, corretamente, não ignorou a medida provisória, por exemplo, não declarou a nulidade dos acordos individuais, mas também prestigiou o diálogo social, ou seja, a possibilidade de intervenção do sindicato, a possibilidade efetiva de intervenção dos sindicatos. Eu acho que isso é muito importante, porque a linha adotada pela ONU, pela OIT, principalmente organismos da ONU, da construção coletiva, da normatização que implique interesses do capital e do trabalho. Que verdade é isso? Modelo tripartite, onde há representações, atores sociais que devem ser ouvidos para poder construir essa normatização, principalmente nesse momento de crise. Isso não vai ser só para coronavírus, não é para qualquer situação de crise econômica, crise política, enfim. E, no caso, agora, a crise da saúde, né, vamos dizer assim, que tem reflexo na economia, no trabalho, na política, em todos os setores. O que mais nos interessa aqui, do ponto de vista do direito, do ponto de vista técnico, é analisar os fundamentos principiológicos dessas medidas provisórias, os quais, a meu ver, revelam, óbvio, a gente sabe que o direito ele é construído, né, não é o direito em si, mas a legislação é construída a partir da vontade, vamos dizer assim, da maioria que tem a representação política no centro de poder. Vai dizer, se o governo atualmente é um governo de direita ou de ultradireita, seja, obviamente que ele vai ter esse dado dele, porque ele traz consigo essa carga valorativa
e edita medidas provisórias. E, obviamente, quando você vê a medida provisória, no governo do PT, por exemplo, as medidas eram, em linha de princípio, favoráveis à classe dos trabalhadores por conta daquele momento histórico em que os trabalhadores assumiram o poder. Agora, como nós estamos vendo um tempo em que a classe empresarial, né, em tese, assumiu o poder, por conta do impedimento da Dilma, a assunção de Temer, e agora com Bolsonaro, obviamente que o conteúdo ideológico dessas medidas tem uma característica mais neoliberal, vamos dizer assim. Uhum. E, nesse sentido, estimulou, na verdade, a ideia era essa, né? Enaltecer o acordo individual, retomando, por exemplo, há 200 anos de história, quando era o Pacta Sunt Servanda, né? Você que é professor de direito civil sabe muito bem o que eu estou falando, em que a vontade individual prevalecia sobre qualquer vontade, a vontade da lei, a vontade do coletivo, enfim. E nós estávamos fazendo uma reforma trabalhista, em que a reforma trabalhista enaltecia o negociado coletivamente sobre a lei. Agora nós estamos retroagindo mais ainda, e que o acordo individual vale mais do que o negociado coletivamente, ou vale mais do que a própria lei, é o que está no artigo 2º, né, da medida provisória 927, não é isso? Exatamente. Então, isso nos traz muita preocupação, porque, eu digo, violar um princípio é muito mais grave do que violar uma regra, parafraseando Celso Antônio Bandeira de Mello. Porque quando você viola um princípio, você coloca em risco todo um arcabouço normativo, todo um sistema, um macrosistema voltado para a promoção desses valores constitucionais. Liberdade, igualdade, solidariedade e dignidade da pessoa humana, que ocupa o centro, né, do princípio biológico do nosso ordenamento. E me parece que esse é o grande gargalo dessas medidas provisórias. Enaltecer a supremacia do acordo individual. Agora, as pessoas falam, mas em momentos de crise, momentos de emergência, etc., eu falo, é justamente nesse momento é que nós temos que enaltecer o papel da Constitucional, o papel da Constituição, porque a Constituição, na verdade, ela foi sábia, né? Quando, por exemplo, estabeleceu o princípio da irredutibilidade salarial, salvo disposto em convenção ao acordo coletivo, ela já estava prevendo situações excepcionais como essa que nós estamos vivendo. Em tempos de normalidade, não pode reduzir salário, só vai poder reduzir em situações excepcionais. E, para tanto, é preciso o quê? A chancela sindical, mediante convenção ou acordo coletivo, ou no caso de jornada, duração da jornada, enfim. A medida provisória, né, a 936, eu vou falar da 927, né, que é a medida provisória, foi a primeira que foi editada nesse sentido, ela, digamos assim, ela traz no seu artigo 2º aparentemente uma disposição que enaltece a garantia da permanência do vínculo empregatício. Durante o estado de calamidade, diz o artigo 2º, a que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Nem precisaria de falar respeitado o limite da Constituição, porque nós vivemos num sistema de pirâmide normativa em que, hierarquicamente, a Constituição vale mais do que as outras normas do ordenamento. Mas percebam que o fundamento é a permanência do vínculo empregatício. Então, toda a interpretação que nós, né, juristas, da sociedade aberta do intérprete, temos o dever é de colocar esse valor. Quer queiramos ou não, acho que o governo sentiu a necessidade de valorização da manutenção do emprego, porque se não tiver empregabilidade, ela entrar em xeque, o próprio sistema, como o sistema capitalista, entra em crise. Na verdade, é para manter o controle, a manutenção do sistema capitalista depende de empregabilidade. Senão ele entra em crise. Porque quem vai consumir os produtos e os serviços? Senão aqueles que trabalham com sua renda para adquirir os produtos e serviços. Né? Eu acho que há dois pontos importantes para enaltecer aqui. A primeira é sobre a tese de eventual excepcionalidade que possa flexibilizar a ideia da participação da negociação coletiva. Confesso que tenho algum tipo de simpatia a essa ideia, mas
o grande óbice dela, o grande gargalo dela é justamente dizer o que é tempo de crise. Porque a questão básica é, se flexibiliza em um determinado momento, depois disso vai dizer que pode... Ah, não, deu certo, tá vendo? E aí dizer que nesse ponto para fazer. E aí, que aí pode fazer de qualquer forma, e aí faria de tábula rasa da Constituição. Outra questão que aí é mais interessante ainda para mim é uma questão política que merece uma reflexão ainda maior, que é nós estamos remetendo aos sindicatos depois de um período normativo de esvaziamento da atividade sindical. Desde a lei da reforma ou deforma trabalhista, da lei 13.467, nós verificamos que sindicatos no país todo passaram a fechar. E aí, nesse momento, quando o Supremo, o Ricardo Lewandowski, decide dentro dessa linha, nós estamos agora com as dificuldades práticas de achar o sindicato. O sindicato estava fechado, né? Com o isolamento continuou mais fechado ainda, e aí temos que verificar para quem vai se flexibilizar. Né? Aqui a gente tem que saber o que é que deu certo ou que deu errado. E deu certo para quem, cara pálida? É sempre importante saber isso. Então, prosseguindo, a sua observação é pertinente e importantíssima, mas então, analisando assim, pincelando aqui as medidas provisórias, então eu vejo que é a subversão da lógica dos direitos fundamentais sociais, que é a supremacia da vontade individual do acordo individual sobre o acordo coletivo e sobre a lei. Exato. O acordo individual só respeitaria a Constituição. Só que, na verdade, é uma forma que hoje tem se utilizado no sentido de colocar no próprio ato normativo que ele está observando a Constituição. Como é o caso da Lei da Liberdade Econômica, etc. E tal. Mas, na verdade, quando você vai ver os demais dispositivos, muitos deles estão seriamente ameaçados do vício de inconstitucionalidade. Né? Eu chamo a atenção, por exemplo, para a instituição do teletrabalho por conta do empregador, na hipótese em que o empregado vai arcar com os custos desse novo trabalho, dessa nova modalidade de trabalho, quando o empregador é que o determina que ele vai para casa trabalhar. Né? O empregador vai invocar a saúde pública, eu estou salvaguardando a própria saúde do trabalhador, mas se essa é a função social do empregador, então ele deveria dar os meios necessários para trabalhar. Então, e se o trabalhador não tiver essas condições, ele certamente vai ser o candidato a ganhar uma promoção de 3 letras. R1A, meu filho. Quer dizer, é algo assustador. Em Portugal, há a possibilidade do próprio empregado pedir para sair do trabalho presencial para o teletrabalho. Estava conversando com o João Amado, meu orientador lá no pós-doutorado, falou, rapaz, aqui há a possibilidade, quando a empresa, não é qualquer atividade, se a atividade comportar adaptação ao teletrabalho, sem que isso traga prejuízo para o trabalhador, a questão de mobilidade urbana, então quer dizer, o cara voltou da empresa, para ele vai ser ruim. É melhor ir para a empresa, que em casa não tem condições. Às vezes em casa tem uma zanga da mulher, tem um filho pequeno, tem um vizinho lá que não consegue trabalhar em casa. Você imaginou o que é isso? Vai trazer uma série de outros conflitos sociais. Né? Então não pode deixar, tem que ser tudo bem negociado, isso que eu estou dizendo. E essa negociação, a meu ver, passa necessariamente pelos princípios lá do contrato, da função social do contrato, né, da boa-fé objetiva. Eu acho que esses valores, esses princípios, têm que ser trazidos mais do que nunca nesse momento de crise que nós estamos passando. Né? Mas vamos pensar... Agora, siga, então. Eu ia dizer, vamos tentar analisar como é que a gente pode viabilizar na prática a efetivação dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, embora eu ache, não tenha o dom da profecia, mas eu acho que ela não se mantém no plenário. Mas vamos partir do pressuposto que a situação de fato hoje é essa. E aí o que é que eu posso lhe dizer? Como é que nós vamos fazer essa cientificação, talvez com base no 617, na ideia de a gente cientifica o sindicato, se o sindicato não se manifestar, vamos seguir a ordem de ir para a federação e da confederação, ou se é para seguir, é possível talvez seguir a sugestão de nossa amiga Vólia de mandar notificar todo mundo de vez para tentar otimizar se alguém toma a frente dessa negociação? O que é que você acha dessa tese?
Então, eu particularmente acho que não podemos ignorar o texto constitucional sob pena de colocarmos em colapso a própria estrutura dos direitos sociais fundamentais do trabalhador. Então, para mim, a comunicação que está na própria medida provisória, ela tem que ser implementada com alguma efetividade. Por que eu digo isso? Primeiro, faz-se a comunicação ao sindicato, no prazo de até 10 dias, esse prazo do empregador é até 10 dias, ele pode fazer a comunicação logo no primeiro dia. Já vai encurtar bastante. Fez o acordo individual, comunica. E não comunica só ao sindicato, não. Para evitar o problema lá do artigo 108. Bezerrinho, eu quero que você entenda essa questão, até para tentarmos juntos destrinchar a liminar, para ver se você entendeu da mesma forma que eu. É uma chancela pelo sindicato, ou seja, como requisito de validade, ou é chamar o sindicato para ser protagonista, ser subscritor. Por quê? Porque uma coisa, me parece, uma coisa é acordo individual chancelado pelo sindicato. Isso poderia, me lembra muito a rescisão contratual lá do antigo 477, o empregado tinha mais de 10 anos, uma coisa. Ou é literalmente negociação coletiva. Por quê? Porque se fosse simples chancela, a própria norma já tinha lá o prazo de 10 dias para ter ciência. É ciência e eventual oposição, ou é literalmente daquela previsão lá da CLT de empregados que querem negociar diretamente, precisam notificar o sindicato para assumir o protagonismo da negociação coletiva. Você já refletiu sobre esse tema? Eu estou refletindo, inclusive eu estou até escrevendo a respeito disso. Na minha perspectiva, para se dar a máxima efetividade, é o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. E é o princípio da interpretação conforme, o princípio de hermenêutica constitucional. Então, o que você tem que fazer? Na verdade, é trabalhando com Friedrich Miller. Né? O que é a norma? A norma é o texto interpretado. Até então, tem um projeto, né? Tem um enunciado prescritivo, que é fruto do legislador. No caso, o presidente da República funcionando como um legislador, já que a medida provisória tem força de lei. E, depois dele que ele editar, cabe ao intérprete fazer a interpretação e aí sim criar. Na verdade, a criação da norma é um processo complexo. E a partir do momento que você interpreta, a interpretação conforme é isso, buscar na norma infraconstitucional, na CLT e na medida provisória, uma razão de sentido para permitir que, de qualquer maneira, o sindicato tenha potencialidade de participar desse ato gravíssimo para a vida do trabalhador, que é a possibilidade de redução do seu salário ou suspensão do seu contrato. Então, mas vamos entender do ponto de vista prático. Notifica o sindicato concorda, o acordo individual produz efeito simplesmente com a concordância, letra B. O sindicato não concorda. Significa dizer que nós vamos ter uma nova negociação para ter um outro acordo individual com o qual ele concorde, ou que vamos ter um acordo coletivo? Olha, eu particularmente entendo que o texto constitucional não pode ser sofismado. Sim. Somente por convenção ou acordo coletivo. O que acontece é que o acordo coletivo não é monopólio sindical. Em áreas tranquilos, o sindicato é o sujeito da relação jurídica que vai culminar com a celebração do acordo coletivo. Mas, em situações extremas, como a Constituição, a meu ver, deixou bem claro isso, é preciso que houve a recepção qualificada do artigo 617, esse acordo coletivo pode ser celebrado pelos próprios trabalhadores mediante comissão de negociação. Sabe o que eu faço? Eu pego a lei de greve e o artigo 617 da CLT. Por exemplo, a lei de greve prevê que, na falta de sindicato, e a jurisprudência do TST tem entendido, não é só a falta de sindicato, não. Mesmo se existir um sindicato e ele se recusar imotivadamente, por mero capricho, por mero interesse espúrio, ou algum interesse que não tenha nada a ver com o interesse ou com o direito fundamental perseguido pelos trabalhadores, então eles poderão prosseguir diretamente na negociação. Mas aí, só para ver, Bezerrinha, com essas lives eu recebo
uma quantidade enorme de informações. Eu já vi, inclusive, de sindicatos, não vou dizer qual sindicato, mas na região norte, que simplesmente diz: a proposta é indecente, não concordamos. Isso é uma justificativa? Não, a meu ver, não é a justificativa séria de boa-fé. Isso que eu estou dizendo. O sindicato tem a defesa dos direitos. Aliás, o ministro cita essa liminar, artigo 8º, 3º. O sindicato tem o dever, a Constituição consagra um rol de direitos e deveres fundamentais. Um dos deveres fundamentais do sindicato está o de defender os interesses coletivos e individuais da categoria. Sim. Então, não tem que dizer, olha assim, eu me manifesto contra o acordo individual porque essa empresa, por exemplo, está tendo lucro. É fato notório. Os supermercados, por exemplo, que estão tendo lucros nessa situação, as empresas que estão vendendo no delivery aí, já vendiam, estão vendendo a torta e a direita, quer dizer, a gente sabe que estão se enriquecendo validamente, eu não estou discutindo isso, que faz parte do capitalismo. A crise gera oportunidade para alguns setores e para outros não. Naqueles setores onde há benefícios na crise, não faz sentido reduzir salário para depois o empregador ter mais lucro ainda, é um lucro selvagem. Então, nesses casos, o sindicato, comprovadamente, não basta alegar, tem que trazer elementos palpáveis, né? Como, por exemplo, essa empresa está funcionando, cabe ao sindicato, ele conhece mais a empresa do que nós, que estamos fora, o juiz que vai julgar um caso desse, por exemplo. Traga elementos, nesse caso aqui, o sindicato não concorda que essa empresa está visivelmente obtendo vantagens com essa crise. E essa recusa, a meu ver, caberá depois ao judiciário verificar se ela é válida ou não. E o risco vai ter, por isso que eu falo, o princípio da boa-fé objetiva. Mas o aí empregador que pensando com a procedimentalização. Se o sindicato não concorda, se omite ou não, ou faz uma resistência que não parece séria como essa, eu tenho que chamar a federação e a confederação na forma da CLT, ou eu já posso dizer direito? Não, a liminar do relator, do Lewandowski, ele fala a título de exemplo do 617, mas ele está dando razão e sentido à normatividade da medida provisória, que utilizou um prazo de 10 dias, não fala mais em outro prazo, 10 dias. Então, na verdade, pelo princípio da boa-fé, pode, né, o sindicato, pensa aí que um prazo razoável de 48 horas, de 4 dias, como estão falando aí realmente, o empregador comunica para todas as entidades sindicais patronais. Sindicato, federação e confederação. E entre eles não tem que ter, depois passar por depois passa por não, manda tudo de uma vez só, comunica, e será para acordo individual. Celebrou, comunica para todos eles. E aguarda, fica em stand-by para ver se vai produzir efeito ou não. Eu acho que os sindicatos, e aí o risco dos sindicatos é muito maior se eles não celebrarem o acordo e o empregador vier a dispensar depois, porque aí vai ser a desmoralização total dos sindicatos, que eles jamais vão obter filiação desses trabalhadores, que podem continuar na mesma categoria, vão por outra empresa, não vão querer se filiar, porque por conta desse sindicato que eles perderam o emprego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. A carga disso, a responsabilidade dos sindicatos é muito grande. Então, por isso que eu digo, os dirigentes sindicais, os advogados sindicais profissionais, devem se municiar de documentos muito plausíveis para rechaçar o acordo individual, porque é fato pouco notório a calamidade que a maioria das empresas estão fechando, a gente sabe, não tem venda, está tudo, os pequenos empresários estão quebrando mesmo, a gente sabe disso, está tudo fechado, não tem venda, não tem nada. Então, isso, acredito que a Justiça do Trabalho não se furtará a analisar essas questões pontuais, tem que ver caso concreto. Ou seja, em princípio, se o sindicato não se manifestar, vale o acordo individual. Se o sindicato se manifestar pela recusa, tem que ser bem fundamentada. Se não for fundamentada, vale o acordo individual. Se for fundamentada, caberá ao judiciário, dentro do princípio de razoabilidade e proporcionalidade, no caso concreto, verificar se aquela recusa em negociar foi justa, se ela foi feita com base na boa-fé, os elementos que a gente tem no ordenamento jurídico para interpretar. E com isso, você fala, vai dar segurança jurídica? Vai dar segurança jurídica por quê? Porque não se descumpre a Constituição Federal. O sindicato teve a potencialidade de participar desse diálogo social. O que não pode haver... Eu quero fazer uma provocação a ti, porque eu acho que isso até vale
um estudo especificamente aí dos seus orientandos no mestrado, doutorado. Eu acho que vale a pena. Tem muita gente boa aqui participando aqui, dando opiniões, mas parece-nos que a gente... E claro que dentro dessa concepção dessa nova forma de controle constitucional no Brasil, parece que isso parece possível, mas eu acho que ele tem que analisar que estou falando com os termos da liminar, o que está lá escrito. A liminar fala que vai chamar o sindicato para convalidar ou assumir a negociação. Parece-nos que, se a gente admite convalidação, do ponto de vista de uma teoria do negócio jurídico, nós vamos ter uma figura nova aí, que é o acordo individual chancelado pela entidade sindical. Porque se assumir a negociação, aí seria o acordo coletivo. Agora, um acordo individual chancelado, ou seja, convalidado pela entidade sindical, talvez seja uma nova modalidade de negociação coletiva que a gente não via no sistema. Né? Por quê? Porque se fosse... Não, acho que uma situação semelhante a essa, Rodolfo, aquela lá da participação nos lucros, onde a presença de um dirigente na lei da participação nos lucros previa o quê? Lembra a situação? Sim. A participação do sindicato na potencialidade de estar presente. Não precisa ter um acordo para instituir a participação no lucro. Entendeu? Nós já temos um... Está ouvindo? Na verdade, o que é estranho do ponto de vista fático é que, e talvez isso esteja nas próprias ações de decidir do Ricardo Lewandowski, né, é que ele assumiu a possibilidade de estar construindo uma nova forma, hoje assim, entre aspas, sanando da forma que ele entendeu a inconstitucionalidade por uma ideia de convalidação e não necessariamente de negociação coletiva. Eu estou fazendo como uma provocação, por quê? Porque isso vai digamos assim, uma provocação sobre a sua resposta, que eu estou achando interessantíssimo. Essa questão da resistência séria. Quem é que controla a resistência? Porque, raciocínio, o sindicato faz uma resistência dizendo que não é séria. Ele acha que não pode fazer esse acordo, não sei o quê. O empregador diz assim, não, isso não é sério. Começa a produzir efeitos, ele já comunica ao Estado para receber o benefício, e aí o sindicato que vai ter que ir à justiça para supostamente anular isso, já produz efeitos imediatos. Que é interessante, porque olha o potencial de discussão, e aí falando com os nossos amigos advogados, porque aí pode ser um novo campo de atuação, inclusive, porque os advogados de sindicato, entendendo que a sua recusa foi razoável, mas o empregador disse que não era razoável, nós vamos ter que remeter ao judiciário para discutir se é razoável ou não. E enquanto isso já se remete para o poder público para poder ter o pagamento do benefício, e olha que coisa fantástica. E a gente vai acabar discutindo processualmente se precisa se dar ciência da decisão ao poder público para, eventualmente, suspender ou não o benefício. Olha que coisa que ninguém parou para pensar. Particularmente, eu entendo o seguinte. A situação da empresa é muito confortável, não sei para que esse alarde todo. Ela faz o acordo individual, a medida provisória, presunção de legitimidade e validade dos atos normativos editados pelo poder público. A medida provisória, até prova contrária, ela é o princípio da validade das leis, né? E dos instrumentos normativos. Então, está valendo. O ministro não declarou a inconstitucionalidade do acordo individual. O ministro não exigiu o acordo coletivo. Ele não falou isso em nenhum momento. Ele apenas, para dar a máxima efetividade, está lá na razão de decidir, né? Para que seja dada a máxima efetividade ao princípio da negociação coletiva, ou seja, a negociação coletiva não é acordo coletivo ou não, ela pode ser malograda ou não. É só um instrumento para se chegar ao acordo ou à convenção coletiva. Não é um fim em si mesmo. Então o ministro falou, dentro do diálogo social, eu quero que haja potencialidade de manifestação do sindicato. E essa manifestação tem que ser
comprovada o ônus do empregador comprovar que mandou a comunicação. Uhum. Agora, faz o acordo individual, vai reduzir o salário, a empresa depois pode, inclusive, depois receber aqueles benefícios lá que o Estado vai pagar, aquela outra parte lá que superar, no caso de redução, e com isso fica reduzido o salário, e até que esse trabalhador futuramente venha discutir isso na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai ficar em stand-by a respeito disso, a menos que haja decisão do Supremo no sentido contrário, e os sindicatos também poderão depois, o princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário. Só que eu penso o seguinte, é ônus do sindicato comprovar que houve vício de vontade daquele acordo individual. É ônus do sindicato. Entendeu? É isso que eu acho que ficou bem claro a meu ver. Olha, então, eu vou lhe dizer o seguinte, meu amigo, até mesmo porque já estamos a 45 minutos, eu tenho medo da live cair com a gente falando, porque é sempre prazeroso estar com você. Mas eu vou lhe dizer, na condição também de professor de direito civil, que mantendo-se essa diretriz da liminar, eu acho que nós vamos reconstruir ou readequar tudo isso a uma nova, ou uma teoria do negócio jurídico, da forma mais tradicional, e tentando enquadrar a natureza jurídica dessa manifestação do sindicato. Se é um requisito de validade de forma, que é a chancela, ou se é literalmente a legitimidade para a celebração do negócio. Eu acho que há questões fascinantes do ponto de vista jurídico que merecem a reflexão. E aí eu tenho que dizer, cara, que ele está chegando perto do final, mas eu quero dizer que, para mim, é uma honra, uma satisfação estar com você. Você é um cara, né, e ter a oportunidade de discutir isso. Quero dizer a todo mundo que está fazendo pergunta, olha, siga aí, CH Bezerra Leite, veja lá, pode mandar pergunta em box para ele que ele responde, né? Me siga também, R. Pamplona Filho, e se inscreva nos nossos 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Mas aí sim, eu já fiz uma despedida para poder dar a palavra ainda final a Bezerrinha. A palavra é sua, meu irmão. Então, foi dentro desse princípio da máxima objetividade da norma constitucional, que o ministro não quis sofismar em cima dela, é que entendeu que a melhor maneira seria comunicar ao sindicato e dar a oportunidade de eles se manifestarem. Caberá ao judiciário, em cada caso concreto, depois verificar se essa manifestação ela é válida ou inválida. Isso. E aí é o risco da atividade. Qual é o risco da atividade econômica? O empregador, você me disse, o artigo 2º da CLT. Não tem problema nenhum, ele faz. E até lá já passou a crise, ele vai voltar a lucrar novamente. Esse tempo todo da demora judicial, a gente sabe, não vai ter nenhum tipo de preocupação para rompimento, que isso vai gerar mais desemprego, né? Isso, na verdade, alguns empresários estão vendo aí o grande ovo de Colombo nessa medida provisória de poder reduzir os salários, né? E depois, lá na frente, quando for dispensar o trabalhador, ele ficar sem preocupação nenhuma de que ele diminuiu bastante os custos e aumentou o seu lucro da atividade. O problema todo é esse, evitar as fraudes e a utilização da medida provisória dolosamente em benefício próprio. É isso que o judiciário tem que estar atento. Agora, todos nós sabemos, é fato público notório. A maioria dos pequenos e médios empresários estão sofrendo diretamente com essa crise. Os grandes empresários já lucraram muito, os grandes banqueiros, isso não tem problema. As próprias medidas provisórias estão dando facilitações de novos tipos de reengenharia de crédito, de linha de crédito, de isenção, de redução Por exemplo, a medida provisória agora dos portos deu lá um desconto de tarifação para as empresas do setor portuário. Quer dizer, é uma compensação tributária justamente para poder liberar essa verba pelo órgão. Tem que ser observado e evitar a fraude. A fraude é caminho para o inferno. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. A linha da adesão do ministro Lewandowski, acho que foi bem nesse sentido. Prestigiar a boa-fé, a transparência e o diálogo social. E nós, como operadores do direito, né, como estudiosos, nós devemos estimular essas decisões que promovem a constitucionalização do direito, promovem o bem comum, enaltece a democratização das relações entre capital e trabalho, né? E, sobretudo, prestigia o papel dos atores sociais envolvidos. Se o juiz, no caso de deslumbrar a existência de fraude, oficia o Ministério Público do Trabalho, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse grande conceito para evitar
que hajam os espertinhos nesse momento de crise. Isso que eu acho que a gente não pode tolerar. Quando a população, a grande maioria da população, está passando por problemas de percalços muito sérios, de fome, o assombro do desemprego, essa situação toda, e alguém levar vantagem nessa situação. Né? Acho que nós temos que estar atentos a isso, porque a finalidade do direito é promover o bem comum. Né? A finalidade do direito é promover a paz e a boa-fé. E dentro disso, na finalidade do bem comum. Acho que é o nosso caminho. Eu tenho que encerrar, porque já estão 50 minutos, eu estou com medo da gente cair, fica aquela sensação, a gente faz o quê? Né? Mas para dizer a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo, que é uma satisfação enorme ter a oportunidade de estar nessa maratona de lives, e acho que a gente tem que buscar aperfeiçoar. Nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. E ter a possibilidade de manifestar o pensamento, sempre de um lado ou de outro, é a base de uma construção que é a função básica do jurista, exortar a dialética, conseguir teses e antíteses, para que nós possamos construir juntos a síntese que vai nos tirar desse momento. O caminho é investir no único direito verdadeiramente inalienável, verdadeiramente renunciável, verdadeiramente disponível, que é o direito à esperança. Vamos junto com a esperança da vida. Eu também concordo com você, Paulo. Sou otimista também, nós vamos superar isso tudo e o Brasil vai voltar a ter desenvolvimento, crescimento, e nós vamos em busca da nossa Constituição, a construção da sociedade mais livre, justa e solidária. Eu acredito nisso, temos que levar a Constituição a sério, nesse momento de crise é que a gente desperta para o espírito da Constituição e os valores democráticos e republicanos que nelas estão. Estamos juntos. Como dizia o a democracia é o pior regime, tirando todos os demais. É o pior. A democracia é um sistema pouco eficiente, mas é o único aceitável política e socialmente. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós temos que lutar por ela e por a esperança. Vamos juntos, amigo. Abraço. Estamos juntos. O pessoal está querendo saber se você vai cantar no final, mas aí eu já não sei nem se a live aguenta. A verdade é a seguinte, né? Com essa decisão do ministro Lewandowski, temos que cantar aquela música do Lulu Santos, que é um direito interpretado, criado pelo judiciário, não com ativismo judicial, mas trabalhando com a função estruturando o direito. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar no infinito. É isso aí. Temos que ter modelo novo, crise nova, interpretação conforme a Constituição. Estamos juntos, meu amigo. Estamos juntos, meu querido. Um abraço. Muito obrigado. Obrigadão, querido. Um abraço.